E a nossa próxima pauta, Ana, é um assunto sobre o qual você já se debruça há um bom tempo e é sempre bom quando surge a oportunidade de acompanharmos seus comentários a respeito. É o seguinte: um novo estudo mostrou que transgêneros têm vantagem nos esportes femininos. Nessa pesquisa, o Dr. Timothy Roberts descobriu que homens que se submetem à transição de gênero continuam tendo vantagem competitiva. Em um ano, intervalo geralmente usado por organizações como os comitês olímpicos, as mulheres trans, em média, ainda têm vantagem, disse ele. Roberts fez essas descobertas ao estudar militares da Força Aérea que estavam passando pela transição. Depois de meses de hormônios e outros tratamentos, os homens em transição ainda eram capazes de fazer mais flexões e de correr mais rápido do que as mulheres. Ana. Vitor, o estudo mostrou que a grama é verde, que o céu é azul e que a água mata a sede, né? Nós que somos do mundo esportivo aí, nós que sabemos da biologia humana, da ciência, né? Essa ciência que essa turba aí tão barulhenta hoje em dia fala de ciência, vocês são negacionistas em relação ao lockdown, à vacina, mas aí quando vem exatamente para a ciência mesmo, na veia, biologia humana, aí a ciência não importa mais, né? As próprias políticas antidoping aí, as mulheres, elas têm uma desvantagem em relação aos homens dentro das próprias políticas antidoping, e é uma desvantagem justa. Essa polícia médica em cima das mulheres é exatamente para que o esporte limpo sempre esteja na frente. Então, nós mulheres, nós somos vigiadas desde os 16 anos, dentro de competições, fora de competições, testadas o tempo todo, de surpresa, com hora marcada, exatamente para que o suprassumo do esporte, Vitor, que é o hormônio masculino da testosterona, para que não haja nenhuma dose extra, nenhuma gota extra no corpo feminino, porque isso traz uma vantagem muito grande. Então, o que ainda falta discutir é exatamente o que as pessoas evitam, e tem que entender que essa falsa inclusão de mulheres trans no esporte é, na verdade, a exclusão de mulheres, né? A ossatura é diferente, a capacidade aeróbica do homem é diferente, os pulmões são maiores, o coração é maior, e isso tudo desde muito cedo. A Confederação Americana de Atletismo e de Natação, eles acompanham os atletas desde os 6 anos de idade, e ali eles já mostram esses estudos, Vitor, que a diferença já é muito grande. Com 6 anos, aos 10 anos, na puberdade, essa diferença fica maior ainda. Agora, você imagina um homem que passa aí por toda a vida, 20 anos, 25 anos, tendo os benefícios da testosterona, faz essa transição lá na frente, sendo bombardeado por testosterona desde muito cedo, desde os 5 anos de idade, e aí vai competir com mulheres que foram vigiadas o tempo todo. Isso é muito injusto, é uma pauta muito injusta para as mulheres. E lembrando, Vitor, que isso não é uma pauta ideológica, não é pauta de grupo ideológico, de político nenhum. A própria tenista Martina Navratilova, que é homossexual, casada com uma mulher ativista da comunidade LGBT, ela é contra essa inclusão de trans e ela defende que apenas mulheres biológicas têm o direito de jogar e competir com mulheres. É muito óbvio esse estudo aí, e mais uma vez lembrando que o Comitê Olímpico, ele baseou essa diretriz, que não é regra, de 1 ano de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro, num artigo. Não foi nenhum estudo científico, foi simplesmente num artigo de uma médica trans. Diga, Augusto. O interessante é que o movimento feminista já fez a sua opção no Brasil, entre a mulher, que ela promete defender, e qualquer pessoa trans, é a favor do trans. Porque os movimentos feministas brasileiros, se a Ana não me desmentir, são favoráveis àquela jogadora lá, jogava em Bauru, que era um homem, é um homem. É isso, Ana?
As feministas no Brasil são bem caladas, viu, Augusto? Mas aqui nos Estados Unidos, a semana passada, o Joe Biden assinou uma ordem executiva autorizando o trans a competir com mulheres nas escolas e nas universidades, aí tirando, inclusive, bolsas atléticas, né, bolsas universitárias de várias meninas que treinam vários anos para conseguir essas bolsas universitárias, já que as universidades são caras. Essa medida executiva do Joe Biden uniu aqui, Augusto, feministas, ótimo, democratas, republicanas, ótimo, exatamente em prol das mulheres. Ótimo. Mas esse movimento no Brasil ainda não está acontecendo. Perfeito. E você, Zé, qual a sua opinião? Olha, eu concordo 100% com a Ana e eu venho acompanhando esse processo e olha, Ana, a prova cabal disso, eu não tenho conhecimento, você possa me informar aí, existe um caso contrário? Quer dizer, eu não conheço nenhum caso de uma mulher que tenha tentado e lutado para que seja incluída na disputa com homens, eu não conheço o caso, você conhece? Quando é o inverso, a mulher aí, para se transformar num trans homem, ela pode tomar 1 tonelada de hormônios que ela não chega nem perto da capacidade aeróbica, a capacidade atlética de um homem biológico. Você, Fiuza? Estamos vendo aí a ciência, né? A ciência, quando interessa. É por isso que eu digo, quer dizer, todos esses lockdowns, a Ana já fez o paralelo, né? Todos esses lockdowns, todas essas, né, o negacionismo em relação às terapêuticas que têm que ser experimentadas de tratamento precoce, né? Todos esses temas, assim, eles foram para um armário de tabus e assim eles são tratados, né? Ciência coisa nenhuma, isso é um armário de tabus, né? Tá lá a ciência do Joe Biden, né? Que é evidentemente, né, Vitor, é panfleto, né? Quando é que a opinião pública vai se dar conta disso e parar também de categorizar, não porque ele é do centro, da esquerda, da direita, do congressista, do progressista, do conservador, não sei o que lá. Pô, vamos desmascarar os hipócritas ou não vamos? Ou vamos ficar condecorando com, né? Não, ele é um doutrinário que defende. Não, ele é um hipócrita. Ele diz que a ciência é aquilo, como a Ana acaba de dizer, o presidente da República, né? É o bonzinho. Ele está na cartilha da bondade, né? Com todos os tabus lá no armário, né? Está defendendo uma injustiça, como muitas outras, né? Defendem injustiças no grito, na marra, tranquilo, passam batidos, né? Porque tem uma claque hoje em dia muito boa, né? Quer dizer, péssima, mas que traz um eco aí, né, essas medidas, né? Então, eu diria só o seguinte, até um ponto que a Ana tem sempre enfatizado em relação a essa questão no esporte, que é uma enorme de uma hipocrisia, né? Primeiro, né, quer dizer, é claro que ninguém aqui, e é claro que a claque, o expediente da claque é acusar todo mundo de reacionário, negacionista, não sei o quê, mas é claro que a opção ou a realidade ou a natureza transexual já está absolutamente assimilada na sociedade, né? Isso não é uma brincadeira do indivíduo, isso é uma característica. E vamos nessa, e vamos respeitar as pessoas, né? E vamos retirar aí as segregações, o sectarismo, que é o que esses, né, supostos militantes vivem, eles vivem disso. Se a gente tiver uma harmonização, acaba o meio de vida desses hipócritas que você tem que desmascarar e não condecorar. Mas por que não se cria uma categoria trans, por exemplo? Né? Deixo até essa pergunta para a Ana junto com uma outra. Por que não é uma pauta legítima se criar uma categoria trans, que poderia ser, como já vimos trans aí performando muito bem, certamente seria muito interessante, bem praticado, no caso do vôlei, por exemplo, como a gente viu no Brasil. E por quê? Tem um outro ponto que me intriga, que é o seguinte, a afirmação é de que não há nada conclusivo
nos estudos sobre vantagens, né? Como a Ana já mostrou, tem os indícios fortíssimos, né, de que aquela estrutura masculina, tamanho do coração, do pulmão, ossatura, etc., tendões, etc., que será uma vantagem. Mas tudo bem, vamos assumir que são estudos que estão em curso. Por que o benefício da dúvida fica a favor de você criar um novo fato consumado? Né? Então não há nada conclusivo, então você bota para competir? Não seria o contrário, Ana? Seria, Fiuza. Tanto é que isso que você acabou de dizer é exatamente o argumento que a Martina Navratilova, campeoníssima aí do tênis, usa. Ela diz exatamente isso que você acabou de dizer. Se não há nenhum estudo conclusivo se há vantagem ou não, porque não existem estudos, não podem mexer no terreno sagrado da biologia humana. E o terreno sagrado, a própria Carta Olímpica do Barão de Coubertin, está escrito lá, né, preto no branco, sobre a proteção do esporte feminino. Agora, o mais louco é que mesmo à medida que o Comitê Olímpico autoriza para transexuais no esporte feminino, que é a testosterona até 10 nanomols por litro durante um ano, mesmo esse número é quase 3 vezes mais do que uma mulher é capaz de produzir. A média de uma mulher de produção de testosterona endógena natural é de 2,5 a 3,2, ou seja, mesmo baixando a testosterona de uma atleta trans, ela ainda pode ter quase 3 vezes mais testosterona no corpo do que uma mulher. É uma pauta inadmissível para as mulheres, como você muito bem colocou, Fiuza, como a pessoa quer viver. Isso aí tem que ser absolutamente respeitado. A identidade social de toda pessoa, de todo indivíduo, tem que ser de uma maneira muito sagrada, respeitada, mas o pilar mais forte do esporte é a identidade biológica.